Olá, meu nome é Ricardo Campos, eu sou paulista, porém estou há 12 anos já em Santa Catarina, mais precisamente em Joinville, onde eu iniciei a minha carreira como confeiteiro. É um prazer estar aqui na Padaria 2000 pela primeira vez. Hoje eu vou preparar uma receita bem especial para mim, já que eu acabei de ganhar um prêmio no Rio Grande do Sul, uma feira muito importante que tem de chocolate. Essa receita foi premiada como a melhor receita de chocolate gourmet de 2014 e a gente vai preparar aqui passo a passo. O nome dela é La Luna, é um entremê, uma torta com várias camadas e texturas. Tem o acabamento dela final, lembrando uma superfície, ou a superfície lunar, foi a minha inspiração para dar o acabamento para essa torta. Ela tem texturas bem variadas, sabores e ingredientes brasileiros, maracujá, coco, e vai ser um prazer a gente acompanhar esse passo a passo aqui. O entremê La Luna ele é composto por um biscuit de castanha do Brasil e aveia, pois ele é uma camada, um crocante de pralinê e coco queimado, um cremoso de coco, fechado com uma mousse de chocolate ao leite e maracujá. Por último, um veludo branco, uma pintura com chocolate branco e manteiga do cacau e uma glaçagem negra. Então a gente vai iniciar preparando o biscuit de castanha do Brasil. Vou precisar de uma batedeira, batedor, raquete. Então eu tenho aqui os ovos, vou adicionar na batedeira. Tenho aqui a castanha do Pará, ou castanha do Brasil, triturada. E tenho aqui o açúcar número 1 da receita. Isso a gente vai bater todos eles juntos, até que essa clara emulsione bem com os demais ingredientes e fique mais fofa, mais aerada. Esse é o nosso primeiro passo da receita. Vamos para o nosso segundo passo. Tenho aqui as nossas claras. Vamos agora bater ela em ponto de neve com o batedor fouet. Vamos para a batedeira. Vamos iniciar batendo e aos poucos vamos adicionar o nosso açúcar. Assim que ela já tomar um pouco mais de corpo, as nossas claras, a gente vai aos poucos adicionar o açúcar. Pelo menos em 2 ou 3 partes é interessante a gente adicionar. Bom, temos aqui já as gemas batidas com a castanha e o açúcar. Temos aqui a clara já batida em neve. Vamos agora incorporar as claras na nossa primeira mistura. Adiciono 1/3 das claras em neve e vou com cuidado misturar ao batido de gemas, a fim de que não caia muito a incorporação de ar que a gente colocou nas nossas claras. Mais uma segunda parte das claras. Aí delicadamente, com uma espátula de silicone, a gente incorpora bem as duas preparações. Vou trabalhando sempre do centro, girando de baixo para cima. Um movimento na confeitaria que a gente chama de coupé, ou seja, a gente vai ficar cortando a nossa preparação, incorporando a fim de que perca o mínimo possível do ar que a gente incorporou as claras. A última etapa das claras, e aí seguimos no mesmo passo. Aqui já tenho então incorporada as claras em neve ao nosso batido de gemas e castanha do Brasil, e agora vou adicionar pouco a pouco a farinha de trigo. Uma primeira etapa, continuo delicadamente para não perder a aeração da nossa massa, deixar uma massa um pouquinho mais leve. Divido essa farinha de trigo em 3 etapas, é o suficiente para a gente
incorporar aqui na nossa massa. Nossa última etapa agora. E sigo sempre trabalhando do centro para as laterais, girando o bol, assim a gente consegue uma mistura mais homogênea aqui para a nossa massa. Agora tem aqui a manteiga já derretida. Vou adicionando aqui em 2 etapas. E por último o mel. Tenho então aqui já a nossa massa pronta já. Importantíssimo já ter preparado um forno já pré-aquecido, 160 graus. E a gente vai levar essa massa para assar por cerca de 12 minutos. É uma cocção rápida, é uma massa baixa. A gente também não quer que passe muito tempo para que ela não fique seca, e sim mais úmida essa massa. Então tenho aqui um tapete de silicone sobre uma bandeja. Poderia ser também em uma forma sobre um papel manteiga, caso você não tenha um tapete de silicone, não seria o problema. Espalho sobre o tapete de silicone, venho com a ajuda de uma espátula, só para aproveitar bem a nossa massa. Não precisem se preocupar tanto com a forma, porque depois a gente vai cortar com um cortador para poder dar formato a essa massa, que é o que a gente vai utilizar dentro do nosso laluna. Tenho nossa massa aqui já no tapete de silicone. Agora, farinha de aveia ou aveia em média, grossa, é só para dar um pouquinho mais de crocância na nossa massa. Então vamos somente espalhar aqui por cima da nossa massa. Não necessariamente precisa de toda a aveia que tem na receita, só o suficiente para polvilhar e espalhar sobre a nossa massa. Só lembrando então, agora, forno já pré-aquecido, 160 graus, 12 minutos. Temos o leite de coco já aquecido, tenho aqui gema, o açúcar. Vamos fazer a temperagem agora. Com o fouet, vamos misturar as gemas com o açúcar. Vamos fazer o branqueamento dessas gemas. A gente vai misturar bem essa gema com o açúcar, até que ela fique um pouquinho mais cremosa, dissolva bem o açúcar na gema. E aí, o leite de coco aquecido, a gente vai misturar aos poucos sobre a nossa mistura de gema com açúcar, a fim de que a temperatura do leite de coco, que está alta, não chegue a cozinhar as nossas gemas aqui. Então, por isso a gente vai pouco a pouco, para igualar a temperatura e não cozinhar as nossas gemas. Feita essa etapa, a gente vai retornar agora a nossa mistura para a panela. Voltou para a panela, vou levar agora para o fogo, mexendo com cuidado, mexendo bastante, temperatura baixa. A gente não deve deixar que essa mistura ultrapasse os 84 graus. É bom que a gente acompanhe com um termômetro. 84 graus, a gente já começa a cozinhar a nossa gema. E a gente vai evitar que apenas engrosse esse creme, ele espesse esse creme, porém sem cozinhar as gemas. Então a gente vai controlando bem a temperatura ali média baixa, para que não ultrapasse então esses 84 graus. Isso a gente consegue mexendo bastante, a todo momento, cuidando bem com o fundo da panela, que geralmente é onde o calor faz com que aqueça mais rápido. Terminado esse processo, a gente, mesmo tirando a panela do fogo, a gente segue mexendo por mais um tempo, para que vá abaixando a temperatura
e a gente não ultrapassa então esses 84 graus. Pronta a nossa preparação do leite de coco com as gemas. Tenho ele já aqui, já espesso. Vou agora adicionar a gelatina. Tenho aqui 3 gramas de gelatina hidratadas em 18 gramas ou 18 ml de água. Aqueci ela no micro-ondas, não mais do que 20 segundos. E agora vou adicionar ao nosso creme inglês aqui de leite de coco. Misturo bem. E agora, um passo importante é que eu verifique a temperatura dessa mistura. Para que eu possa incorporar o creme de leite fresco em ponto de chantilly, eu devo esperar que a temperatura desse creme chegue a pelo menos 30 graus, a fim de que ele não muito aquecido faça com que dissolva muito rápido o nosso creme de leite em ponto de chantilly. Então, enquanto eu bato o creme de leite, aproveito para deixar que a temperatura abaixe até cerca de 30 graus.